Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Luiz Fernando Marcondes e você está no canal Meu Divórcio no Brasil. Bom, hoje é o vídeo que eu reputo ser o mais importante e o mais abrangente de todos do nosso canal. Como o próprio nome diz, o nome desse canal, Meu Divórcio no Brasil, o intuito desse canal é explicar para os brasileiros e brasileiras que se divorciaram fora do Brasil, como regularizar a sua vida no Brasil. Então, pessoal, quem são as pessoas que vão precisar de homologar esse divórcio? Bom, todo brasileiro ou brasileira, mesmo casando no Brasil ou fora do Brasil, se realizou, se formalizou esse divórcio fora do Brasil, ele agora precisa de ser homologado, que quer dizer convalidado no Brasil, que será através de uma ação judicial perante o STJ, nos casos onde envolveram filhos e bens, partilha de bens. Então, se o seu divórcio existe um acordo falando sobre bens ou filhos, esse processo ele deve ser feito, deve ser proposto junto ao Superior Tribunal de Justiça. Se o divórcio não envolve filhos e nem bens, que são aqueles que a doutrina chama de divórcio puro ou simples, esses divórcios eles são homologados diretamente no cartório. Então ele é feito de uma forma extrajudicial. Bom, então esse brasileiro, essa brasileira mudou para os Estados Unidos ou para a Europa, enfim, ele saiu do Brasil, se casou, divorciou e às vezes até já se casou de novo. E precisa de regularizar essa questão no Brasil. Para que precisa fazer essa convalidação? Muito bem. Esse procedimento ele é necessário uma vez que a pessoa que sai do Brasil e se casa fora do Brasil, no Brasil ela é solteira e na verdade ela não é mais, ela é divorciada. Como eu já abordei em vídeos anteriores, esse casamento e esse divórcio, embora não esteja formalizado no Brasil, ele possui plena eficácia, ele é válido no Brasil. Então, numa disputa de bens, alguma disputa judicial, esse divórcio vai ser reconhecido. Então, a gente orienta e explica para os brasileiros e brasileiras que esse procedimento, ele não é quando a gente vai fazer, porque uma hora ou outra a pessoa vai ter que regularizar. Porque às vezes a pessoa precisa às vezes altera o nome, né? Precisa de regularizar na sua certidão de nascimento. Às vezes a pessoa compra, vende um imóvel que precisa estar lá divorciado na certidão, na escritura, né? Então, às vezes a pessoa, infelizmente, a gente sabe que ocorre, às vezes um dos pais falece e precisa de habilitar nesse inventário. Então, essa pessoa precisa de estar com seu estado civil regularizado no Brasil. Então, é através desse procedimento que a gente formaliza, que a gente homologa no Brasil esse divórcio. Bom, eu vou iniciar a explicação hoje de uma forma mais detalhada. Nós vamos explicar o procedimento que é feito no STJ. Bom, no STJ, o primeiro requisito, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é um advogado. Então, nós sabemos que pelo cartório não necessariamente precisa do advogado. Porém, no STJ, obrigatoriamente, existe a necessidade de constituir um advogado no Brasil. Como é feito essa nomeação, essa outorga de poderes? Através de uma procuração. Então, o primeiro documento que precisa ser feito, que precisa de estar regularizado, eu já até passei outras explicações como que funciona a procuração. Então, constitui-se um advogado no Brasil. A outra parte, vamos supor que é o marido e a mulher, o autor e o réu dessa ação. O autor vai passar uma procuração.
o réu da demanda, nesse exemplo a esposa, precisa de assinar uma carta de anuência, que é um documento simples concordando com a homologação no Brasil. Aí vocês me perguntam, mas se eu não conseguir assinatura, se eu não souber onde está meu ex-marido, minha ex-esposa, bom, aí é um procedimento mais demorado e o STJ vai precisar de citar essa outra parte, se ela estiver fora do Brasil, através de uma carta rogatória. Então é um procedimento que, o último que nós fizemos no escritório, demorou 2 anos para ficar pronto. Sendo que quando a pessoa assina, demora por volta de 6 meses essa ação judicial. Então, a gente orienta para a pessoa que às vezes tem algum conflito, alguma coisa, de poder conseguir essa assinatura, porque o processo ele fica bem mais simplificado nessa carta de anuência. Então, a gente precisa dessa assinatura. Vamos precisar da certidão de casamento e da sentença do divórcio. Essa sentença, como já explicamos também em outros vídeos, ela precisa estar apostilada para ter validade no Brasil. Então é um documento estrangeiro que, com apostilo certificado de Haia, da Convenção de Haia, ele diz que aquele documento ele tem fé pública, ele é um documento emitido no país de origem. Então, essa certidão de casamento, que pode ser tanto a brasileira, pode ser a do consulado, e também existem aquelas pessoas que não registraram nem no consulado e nem registraram no Brasil esse casamento. Então, quando é essa situação, a pessoa manda apenas a certidão estrangeira apostilada. Chegando no Brasil, a gente procede à tradução juramentada dessa documentação que está em idioma estrangeiro. Então, após toda essa documentação apostilada, traduzida, tudo certinho, o advogado entra com a ação, ajuiza a ação e aguarda ali os trâmites legais até o final do processo. No final do processo, precisa ser registrado a carta de sentença do ministro no cartório competente, que será o cartório, no caso das pessoas que se casaram no Brasil, no cartório onde ela fez o casamento. Depois a gente envia essa carta de sentença para o cartório para sair uma certidão de casamento com a averbação do divórcio. Esse é o final do processo. Tudo bem, pessoal? Nos casos onde não tem filhos e bens, a documentação é a mesma. Essa sentença do divórcio apostilada e traduzida. Não é necessário a carta de anuência. Não é necessário a presença do advogado. Mas se o casamento foi registrado fora do Brasil, foi feito fora do Brasil e ainda não foi registrado no Brasil, é preciso fazer primeiro o registro do casamento e depois a homologação do divórcio. É um procedimento, dependendo do cartório, mais simplificado, mais rápido, né? E também mais barato do que o procedimento no STJ, que depende aí da manifestação do Ministério Público, né? Os trâmites legais que essa demanda exige. Tudo bem, pessoal? Eu queria que vocês mandassem, nos encaminhassem as dúvidas. Tem muitas dúvidas em relação a nome, em relação a patrimônio no Brasil, patrimônio fora do Brasil. Então eu gostaria que vocês nos encaminhassem essas questões, que estaremos respondendo uma a uma. Tudo bem, pessoal? Grande abraço, até mais.